O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma apresentação oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta apresentação vamos falar a respeito de atendimento a clientes. O tema é Conquiste seu cliente de acordo com o perfil comportamental. Nessa apresentação será apresentada, será discorrida aqui sobre uma técnica simples e interessante para um atendimento personalizado a clientes. E para falar sobre isso, temos uma especialista no assunto, porque ela é corretora de imóveis, é formada em desenvolvimento humano e transações imobiliárias, certificada nacional e internacionalmente em coaching, especialista em inteligência emocional, análise comportamental e gestão de pessoas. Atualmente, se dedica à elevação do profissional. Então, vamos aproveitar o conteúdo e a bagagem aqui que ela veio compartilhar conosco. Com vocês, Margarete Damares. Olá, boa noite. Muito obrigada, Anderson. Um prazer imenso estar aqui hoje, poder falar um pouquinho com vocês. Espero que o meu conteúdo seja um conteúdo que venha agregar, no dia a dia aí do corretor de imóveis, não só do corretor de imóveis, mas de todos os profissionais que trabalham aí com vendas e lidam com pessoas, Primeiro, eu quero agradecer o nosso presidente, o José Augusto Viana Neto, a você, Anderson, a Simone, ao Gilberto e a toda a equipe aí do Cresce São Paulo, que sempre dá esse apoio, sempre traz excelentes oportunidades, para nós, corretores de imóveis. Então, eu sou muito, muito grata pelo Cresce e por essa oportunidade. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de um assunto que eu acho interessante, que eu procuro aplicar no meu dia a dia. E, assim, é gostoso até trabalhar assim, Então, primeiro eu queria falar um pouquinho o que é o perfil comportamental. Então, assim, existem alguns relatórios, hoje em dia. Eu vou falar especificamente hoje do DISC, que é o mais conhecido, o mais usado, para a gente entender um pouquinho como funciona e como que a gente realmente pode aplicar no nosso dia a dia, como corretores de imóveis, como pessoas que estão lidando aí constantemente com pessoas. Então, eu gostaria de falar um pouquinho como que surgiu o DISC, o relatório DISC. Então, a avaliação DISC, ela é uma ferramenta que ela foi desenvolvida aí pelo Dr. Walter Clarker, Ela foi baseada nos estudos do perfil DISC desenvolvido por William Moulton Marston, pesquisador da Universidade aí de Harvard, Então, como que é feita essa avaliação? Então, essa avaliação, ela é individual, ela é pessoal. Realmente, você responde ali um questionário onde vai vir um relatório, E quando vem esse relatório, é feita ali uma devolutiva para a pessoa em relação ao perfil desta pessoa. Como o próprio nome diz, Então, partindo aí para a próxima tela, nós temos aí a dominância, Então, as letras, elas são baseadas realmente nesses 4 comportamentos, Lembrando que, assim, todos nós somos um conjunto aí desses 4 tipos de comportamento. Então, todos nós temos a dominância, a influência, a cautela e a estabilidade. Todos nós temos, tá? Só que um deles será predominante em você. Então, um desses vem de acordo com o relatório que é feito, de acordo com as perguntas, que você responde. Então, ele vai ser mais predominante. Mas lembrando que nós temos todos esses, tá? Então, falando aí um pouquinho, por exemplo, do dominante. Então, vamos partir aí para a nossa próxima tela. Então, o dominante,
como que ele funciona, né? O dominante, ele é a pessoa que ele é o executor. Então, eu vou fazer aqui um resumo para vocês, né, de cada um desses perfis, e depois eu vou trazer para vocês como que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Aí pode vir uma pergunta, mas se é um relatório, se é feito através de um questionário e há uma devolutiva, tem como, no meu dia a dia, como profissional, eu perceber uma pessoa, se ela é uma pessoa dominante, se ela é influente, se ela é estável ou se ela é cautelosa, tem como eu perceber? Sim, tem como perceber, tá? Por isso que eu estou usando aqui o DISC, porque ele é o mais, assim, prático para a gente usar no nosso dia a dia e para a gente perceber. O ideal é que você faça o seu relatório, o seu perfil. Para quê? Para que você tenha uma visão assim mais detalhada do que é um perfil comportamental, para você entender melhor o que é um perfil comportamental. Então, aqui, nesse momento, eu vou te passar um resumo do que é o perfil comportamental. Mas é interessante que você faça o teu, porque através do teu, você vai conseguir enxergar bem melhor ainda, com mais detalhes, as pessoas que você atende no seu dia a dia, as pessoas que você convive, até mesmo as pessoas que você pode contratar para o seu negócio, né? Hoje em dia também o perfil comportamental, ele é usado, muito usado em contratações, né? É uma ferramenta importantíssima, por quê? Para você colocar o profissional certo para executar a função certa dentro da tua empresa. Então, isso é muito interessante também, tá? Mas vamos voltar aqui, então, a um resumo do que é cada uma dessas características, cada um desses perfis. Então, vamos lá. O perfil D, que é o perfil dominante, né? Então, lá no DISC nós temos a letra D. Então, o D, o dominante, ele é o executor. Então, só eu falando aqui, eu gostaria que vocês começassem, assim, a lembrar das pessoas que vocês convivem. Tenho certeza que vocês vão identificar alguém conforme eu for falando aqui, tá? Então, o dominante, o perfil executor, são pessoas orientadas mais à ação. Elas são pessoas que elas têm foco em resultados. Então, vamos lá, são orientadas mais à ação. Então, já viu aquela pessoa, assim, que ela chega rapidamente, geralmente eles falam mais rápido, e eles já querem ir executando, eles já querem ir fazendo ali a tarefa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer uma festa e você tem ali os seus amigos. E um dos seus amigos, ele é o dominante. Então, esse amigo, ele é aquele que, assim, ele já vai querer partir para a ação. Então, ele vai falar, vamos, gente, vamos lá. E, sem muita demora, ele vai querer começar a executar, tá? Geralmente, o perfil dominante, ele é o líder, tá? Líder numa empresa. Geralmente, os líderes das empresas, se você fizer ali o perfil comportamental, a maioria são dominantes ou estão adaptados na dominância, tá? Então, por exemplo, voltando aí para, vamos fazer voltando para uma festa, por exemplo. Então, você chamou lá alguns amigos para ajudar e tem esse que ele é o dominante, que ele vem já querendo já executar tudo. Então, ele vai, assim, observar tudo rapidamente e já vai delegar ali o que cada um tem que fazer, né? Então, são pessoas orientadas à ação, são pessoas que elas têm foco em resultado, tá? Então, dentro de uma empresa, por exemplo, geralmente os dominantes, eles são competitivos. Então, eles têm foco em resultado, eles querem o resultado, tá? Eles são bastante ativos. Então, você não vai ver um dominante muito tempo ali, sentado, concentrado. Então, ele pode até chegar, ele pode até executar ali o que ele tem que fazer, mas logo ele vai partir para a ação. Ele vai ir para a rua, ele vai falar com as pessoas, mas sempre voltado a resultados. Então, ele é um perfil que ele não perde tempo
Então, por exemplo, ele pode até conversar dentro de uma empresa, mas sempre ele está focado no que ele tem que fazer, no resultado que ele vai ter com tudo aquilo. Então, essa conversa, ela não vai ser uma conversa ali aleatória, ela vai ser uma conversa que está muito ligada ali ao resultado, tá? Então, assim, eles são muito objetivos e muito diretos. O fato deles serem muito diretos, o que acontece? Muitas vezes, isso é confundido até mesmo com uma certa grosseria, tá? Então, por exemplo, se eles, dependendo ali da maneira como eles foram criados, como eles foram educados, então eles podem ser dominantes e saber, né, passar toda essa dominância de forma assim mais elegante, mais educada, ou não. Mas isso não quer dizer que ele está sendo uma pessoa ali, que ele está sendo agressivo com você. Não, ele é tão assim, focado em resultados, ele quer tanto aquele resultado, ele quer tanto executar o trabalho, que ele é rápido. E essa rapidez pode realmente ser confundida, tá? Com uma certa grosseria, às vezes. Vamos partir aí agora, vamos falar do influente. Partindo para a próxima tela. Voltando aí para essa imagem da festa, né? A festa que você vai dar. Vamos imaginar essa situação. E você tem um dos seus amigos ali, é um influente. Como que ele é um influente? Um influente, gente, é aquele que realmente nunca vai faltar numa festa. Então, sempre que você for dar uma festa, você vai lembrar desta pessoa, é automático. Por quê? É aquela pessoa que ela é muito comunicativa, muito, tá? Então, ela chega, ela tá sempre sorridente, ela tem geralmente um alto astral muito grande, conversa bastante. Uma característica assim, do influente é que ele vai conversar. Ele vai conversar, ele vai contar história. Geralmente são histórias assim, onde ele é o protagonista, né, daquela história, então ele vai contar, ele quer todos ali ficam olhando para ele e ele percebe assim nas pessoas um sorriso, uma felicidade assim de estar ouvindo o que ele está contando, tá? E ele é muito o quê? São pessoas muito confiantes. Então, você com certeza conhece alguém que é aquela pessoa muito confiante, são muito influentes, geralmente conseguem contagiar todo o ambiente. Às vezes, no ambiente de trabalho, até atrapalha um pouquinho, porque assim, o que acontece? Como ele é muito falante, ele é muito confiante, ele chega ali com uma energia muito, né, para cima, ele acaba também, às vezes, sendo um pouquinho inconveniente. E ele nem percebe isso, porque como é algo que flui, é natural, ele faz e ele realmente nem percebe, tá? Eles são muito voltados para as relações interpessoais. Então, eles adoram pessoas, eles adoram conversar com as pessoas, eles são muito voltados para relações interpessoais. Eles têm uma grande capacidade ali de persuasão, né? Então, sempre falam muito, conseguem convencer com muita facilidade e são pessoas assim que geralmente a gente se sente muito, muito bem de estar perto dessas pessoas, né? Então, por exemplo, voltando ali um pouquinho no D, né, que é o dominante, um exemplo de pessoas dominantes por exemplo, o Roberto Justus, ele é um exemplo de uma pessoa dominante. O Bernardinho, o técnico, né, ali do vôlei, ele é um exemplo de uma pessoa dominante. Então, vocês percebem assim nesse perfil dessas pessoas, a postura, o jeito de falar, até mesmo uma certa imponência no momento ali que vai falar. Agora, passando aí para o influente, com certeza vocês vão lembrar da inesquecível Hebe Camargo, né, que era uma pessoa muitíssimo influente, então sempre sorrindo, sempre contagiando ali todo mundo. Nós temos atualmente a Tata Werneck, que também é um exemplo de uma pessoa super influente, então ela sempre tem uma piadinha, ela sempre vai fazer alguma brincadeirinha, até mesmo nas entrevistas, né? Enfim, nós temos
exemplos aí, geralmente são pessoas que estão na mídia como comunicadores, né? São pessoas assim. Agora, passando aí para o próximo, nós vamos agora para o S, né? Tá? Isso. O S, ele é a estabilidade, né? Então, ele é o planejador. Voltando aí para a festa, vamos imaginar os amigos. Já viu aquela pessoa que ela vai assim, ela vai te ajudar em tudo, ela vai procurar fazer tudo ali, né? Vamos voltando aí para o planejamento aí da festa, então ela vai te ajudar, ela vai correr atrás de tudo junto com você, enfim. Só que no momento em que estiver acontecendo a festa, essa pessoa ela vai querer ficar mais escondidinha. Por exemplo, ela vai pedir para você, olha, não me chama, não quero falar no microfone. Ela vai estar ali mais assim, quietinha. Ela não gosta do holofote. Então, assim, ela faz tudo, ela ajuda todo mundo, mas ela não quer o holofote, ela não quer que o outro saiba que ela fez, que ela ajudou. Ela tem um prazer dentro dela de fazer tudo isso, de planejar tudo, de ajudar. Ela tem muito este perfil, tá? Então, são pessoas que, geralmente, elas são muito harmoniosas, são muito equilibradas. Então, elas são excelentes ouvintes aí dos influentes, por exemplo. Então, quando o influente chega contando toda aquela história, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o planejador, o estável, ele está ali observando e ouvindo, né? Ele tem muita preocupação com tudo isso, em dar esta atenção. Então, assim, eles possuem um pensamento estratégico. Eles estão ali, muitas vezes, quietinho, ouvindo, mas dentro deles, eles estão pensando bastante coisa. Eles têm um pensamento estratégico. Eles são prudentes e eles são pessoas excelentes para executar um plano de ação. Então, na festa, como eu falei, aquela pessoa, aquele amigo que ele vai ir com você em todos os lugares e vai colocar o plano ali que foi feito para executar ali essa festa. E na empresa, a mesma coisa. Então, ele é um excelente funcionário, mas não aquele funcionário para ficar em contato direto com as pessoas. Ele é mais para ele ficar nos bastidores. Mas ele vai fazer tudo com muito carinho, com muita harmonia e com muito equilíbrio. É aquela pessoa que, quando chega, você sente aquela energia equilibrada. Você gosta de estar perto dessa pessoa, né? Então, esses são os estáveis, são os planejadores, tá? Agora, nós vamos para o perfil C, que é o cauteloso, né? Que é o conformidade. Então, o que seria o perfil C? Tenho certeza também que vocês vão identificar o perfil C. Ele é o analista. Sabe aquele amigo, ou aquele parente, ou até mesmo dentro da empresa, aquela pessoa que ama planilha? Então, assim, tudo ele faz uma planilha. Então, ele tem planilha para tudo. Ele tem a agenda dele é sincronizada com absolutamente tudo. Geralmente, ele é extremamente pontual. E numa festa ou numa roda de amigos, ele é aquele que ele vai ficar ouvindo. Ele fica ouvindo todo mundo falando e tal. De repente, no momento em que ele falar, ele vai vir com, assim, como se fosse o fechamento ali do assunto, de forma assim, brilhante. Ele vai vir com algum dado, ele vai vir com algum estudo científico, algum livro. Por quê? Porque ele é apaixonado por isso. Então, assim, tudo dessa pessoa, desse perfil, ele tem que pesquisar, ele tem que ver se aquilo é real. É real isso? Ele não vai acreditando simplesmente porque alguém contou. Então, ele vai em busca disso. Ele precisa ter essa grande segurança, tá? Para ele poder passar uma informação. E isso ele faz assim no dia a dia, numa conversa, enfim, o tempo todo ele faz isso. Então, são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas habilidosas, cautelosas, são as melhores pessoas para analisar detalhes e ótimos para análise de risco.
Então, é aquele amigo, é aquele parente que você tem que chamar no momento em que você, de repente, está em dúvida sobre um negócio, o que fazer. Pode ter certeza que essa pessoa, ela é uma pessoa assim, ideal até mesmo para te aconselhar. Por quê? Ela vai vir com dados do mercado financeiro, ela vai pensar em todas as possibilidades que, geralmente, quem não é um conforme, quem não tem este perfil, acaba não percebendo, né? Então, assim, qual um exemplo, né, de conforme? Então, por exemplo, Albert Einstein é um exemplo de conforme. Ele gostava de ficar ali mais quieto, né, na pesquisa e tudo mais. Então, ele é um exemplo de conforme. E outros exemplos aí que a gente tem de pessoas que têm este perfil. Então, assim, eu tenho um exemplo também ali no perfil S, né, que a gente tem, que foi um grande perfil S, que foi uma grande pessoa ali estável, né, que viveu tudo isso, foi a Madre Teresa. Então, ela fazia tudo para todos, né, tinha todo aquele amor, aquele carinho, mas ela não gostava de aparecer, ela não queria que aquilo fosse vinculado a ela. Então, ela tinha um prazer de fazer, né, pelos outros, mas ela não queria estar diante dos holofotes. Bem, eu fiz uma passagem rápida aqui com vocês nos perfis, né? Então, nós falamos do dominante, nós falamos do influente, nós falamos do estável e nós falamos do conforme. Então, voltando aí para a nossa tela, onde está escrito aí o diz, que se for possível, vamos conversando agora. Ok, eu tenho certeza que você pode estar pensando assim, tá, mas como que eu vou identificar o meu cliente e como que eu vou atender o meu cliente baseado no perfil comportamental? Então, assim, como eu falei no começo, para você saber com mais detalhes, o ideal é que você faça o seu perfil, que você tenha ali a sua devolutiva, né, com o profissional que trabalha nesta área, que com certeza você vai ver assim muito mais detalhes, muito mais ricos para você conseguir no seu dia a dia perceber isso no seu cliente. Mas com o que eu falei aqui, não é difícil, gente. Só com esse resumo que eu fiz, tenho certeza que vocês já, conforme eu fui falando, vocês já foram identificando pessoas do dia a dia de vocês, né? Pessoas, de repente, parentes, ou mesmo identificando você mesmo. Então, de repente, quando eu falei da dominância, quem tem o perfil aí de diretor já pensou, não, eu sou assim, eu sou esta pessoa. Quando eu falei do influente, a mesma coisa. Quando eu falei do estável, a mesma coisa. E quando eu falei do cauteloso, a mesma coisa. Eu tenho certeza que alguém se identificou em algum momento ou lembrou de alguém. Então, baseado nisso, como que a gente pode atender o nosso cliente de acordo com o perfil comportamental? Então, vamos voltando aí na tela do dominante, né? Porque agora a gente vai falar do dominante, só que o cliente dominante. Então, como que é o cliente dominante? Então, isso serve tanto para o mercado imobiliário quanto para a área de vendas, né? Vendas de produtos, você que trabalha diretamente aí com o cliente, com atendimento ao cliente. Então, vamos lá. O cliente dominante, falando aí do mercado imobiliário, ele é aquele que ele vai chegar na imobiliária e, assim, ele tem pressa, tá? Então, ele vai chegar, ele não quer perder muito tempo. Então, como que você identifica o jeito dele? Geralmente, às vezes, eles ficam até em pé. Eles sentam, eles já vão falando ali em pé mesmo, então, né, você vai ali falar para eles sentar, tal, você vai tentar dar uma atenção, mas qual o segredo ali de lidar com o dominante? Gente, é a rapidez, exatamente, é ser rápido e ir direto no foco deste cliente. Então, assim, não ficar dando muitas voltas, é mais difícil fazer um mapeamento desse cliente dominante, ali com muitas perguntas, geralmente eles não gostam, tá? Mas, contudo, eles vão trazer também para vocês a informação de forma muito objetiva. Então, por exemplo, se ele entrou na imobiliária e ele quer comprar um apartamento ali de 3 dormitórios, com suíte, com 2 vagas de garagem.
Então, ele vai ser muito específico para você. Ele vai falar, olha, eu quero apartamentos de 3 dormitórios, com suíte, com 2 vagas de garagem e o condomínio com uma boa área de lazer. Pronto, ele vai ser o objetivo. O que ele quer de volta, tá? Ele quer esta mesma objetividade. Então, ele quer que você pesquise ali, que você veja os imóveis que você tem dentro deste perfil e que você atenda ele dentro do perfil que ele está realmente pedindo para você. Porque como ele é muito objetivo, ele não quer perder tempo, ele não quer que você fique ali falando, de repente, de opções que não tenha, que não estejam muito a ver com aquilo que ele passou para você, que ele quer. Então, se você conseguir identificar esse cliente, então lembrando, às vezes ele não quer nem sentar, ele já vai falando com você em pé, então você vai levando ele ali, você, né, senta, e ele começa a falar, ele é rápido, ele é objetivo, às vezes ele fala ele tem um tom de voz mais alto, e assim, ele já vai falando com você, às vezes ele vai pedir para você, ó, anota tudo o que eu estou falando e você me envia opções pelo meu WhatsApp. Geralmente esses clientes não gostam que você fica ligando também, principalmente em época de WhatsApp, em época de tecnologia avançada como a gente está vivendo. Então, ele não quer. Ele vai falar com você ao telefone quando for algo assim, que já esteja ali no processo, às vezes, de documentação, de reunião, e mesmo assim, talvez ele nem venha falar com você ao telefone, tá? Geralmente, ele vai querer receber tudo pelo WhatsApp, até mesmo o contrato em PDF ele vai querer receber pelo WhatsApp, porque ele quer tudo ali na mão, ele quer ler aquele contrato, ele não quer perder tempo, tá? Então, este seria o cliente dominante. Então, esse é o cliente que, com certeza, se você atender ele com rapidez, se você atender ele com objetividade, se você for direto com ele, da mesma forma que, com certeza, ele vai ser direto com você, as chances de você conquistar esse cliente são muito grandes. Por quê? Eles não têm paciência com pessoas muito lentas, eles não têm paciência com pessoas que muitas vezes ficam enviando links, opções de imóveis que não estão dentro daquilo que eles pediram. Eles não têm essa paciência. Então, essa seria a dica para a gente lidar aí com o cliente dominante, tá? Então, vamos lá. Então, falando aí do cliente influente, né? Como que é o cliente influente? Como eu identifico este cliente quando ele entra na imobiliária? Então, gente, é aquele cliente que ele vai entrar ali falando com todo mundo, sorrindo, ele vai aceitar o café, ele vai aceitar a água, e ele vem sempre com alguma história. Então, ele quer sentar, ele quer conversar, ele quer que você ouve com atenção, mas ele quer também que você interage. Então, é um cliente que, com certeza, se você tiver toda a paciência ali de ouvir as histórias, de rir junto, você vai conseguir fazer um mapeamento desse cliente muito legal. Porque conforme ele vai contando a história, ele vai te contar que ele tem um cachorro, qual a raça do cachorro. Se ele tiver filhos, ele vai te contar que ele tem filhos, ele vai falar da esposa, ou se é solteiro. Então, com isso, você vai pegando ali informações muito preciosas para fazer esse mapeamento desse cliente, né? Para chegar ali exatamente no produto, no imóvel que venha de encontro com a necessidade deste cliente. Então, quando entra um influente, pode se preparar. Prepara ali um tempo que você vai, com certeza, precisar para atender. Mas é um clima gostoso, geralmente é gostoso. Às vezes, eles acabam até passando ali um pouquinho, contando muitas histórias, né? Mas você, com todo o seu profissionalismo, com certeza vai conduzindo, e é um cliente que ele tem muita facilidade de comprar. Por quê? O influente, ele adora agradar, adora. Então, por exemplo, se ele percebeu que você deu toda aquela atenção, que você foi aquela pessoa assim, sabe, que realmente foi o público dele ali naquele momento, olha, as chances dele fechar um negócio com você são muito grandes. Por quê? Porque ele percebeu que ele conseguiu conquistar ali aquele momento, aquela audiência, ele conseguiu conquistar você. Então, as chances de você fazer negócio com esse cliente são muito grandes, tá? Agora, vamos aí para o próximo
vamos falar do S, né? Do cliente estável, que é o cliente planejador. Então, vocês perceberam, pode continuar aí na tela do S, mas vocês perceberam que nós, como profissionais de vendas, como corretores de imóveis ou profissionais de vendas de outras áreas, muitas vezes nós temos que interpretar alguns papéis, né? E a importância, às vezes, da gente conseguir interpretar esses papéis. Então, por exemplo, no dominante, você acaba virando um pouco dominante. Então, você tem que ser ali o dominante ali naquela hora. No influente, você também acaba sendo um influente. Por quê? Você vai ter que dar toda essa atenção, esse sorriso e etc. Agora, no estável, já muda completamente a história em relação ao dominante, em relação ao influente. Por quê? O estável, ele vai chegar mais quieto, às vezes até um tanto tímido, falando mais baixo, discreto, querendo só uma informação. Ele não vai dizer claramente para você que ele está ali porque ele vai comprar, ele não vai, às vezes, fazer essa afirmação para você. Ele vai ali perguntando, tirando algumas dúvidas, de maneira muito discreta. Então, é o cliente que ele senta ali na sua frente, e de forma discreta também, você vai levando esse atendimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas corretores que eles já são, assim, mais falantes, expressivos, sorridentes, e eu já observei exatamente em momentos em que eles foram atender o perfil estável, o perfil planejador, que essas pessoas, elas acabaram ficando um pouquinho assustadas ali, naquele momento, né? E talvez se o colega ali, ele soubesse disso, que aquela pessoa que está na frente dele é uma pessoa neste perfil, ele ia baixar um pouquinho o tom de voz, ele ia brincar um pouquinho menos, e talvez ele ia ter um grande sucesso naquele atendimento. Então, o perfil estável é isso. Você tem que entrar também nesse perfil estável na hora que você vai atender. Então, você vai agir ali você vai ser discreto, você vai falar um pouquinho mais calmo, você vai ter todo um jeitinho e, aos poucos, você vai descobrindo realmente o que essa pessoa quer. Se você conquistar essa pessoa, o estável, ele é muito assim fiel quando você conquista o estável. Ele realmente vai ter uma fidelidade muito grande com você. Por quê? Porque ele valoriza muito isso. Então, assim, geralmente são pessoas que vão valorizar muito o teu trabalho. Então, a tendência é que ele seja mais fiel com você. Porque como ele é uma pessoa que ele tem essa preocupação com pessoas, eles conseguem ter mais empatia, diferente, por exemplo, do dominante, que ele quer o atendimento rápido e tudo mais. Então, um pouquinho aí que você escorregar nisso, você corre o risco de perder esse cliente. O influente, que na verdade ele está em busca mais ali do palco, tal, se ele perceber que você também não está muito assim para ele, você corre o risco de perder. O estável, esse risco de perder esse cliente, ele é muito menor. Por quê? Porque ele tem essa preocupação também nessa atenção que você está dando para ele, na busca que você está fazendo aí do que ele realmente quer comprar, né? Então, a tendência é que ele venha a ser uma pessoa que ele vai ser mais fiel a você. Agora, partindo aí para um próximo perfil, que olha, eu vou te falar, gente, o perfil C, que é o conformidade. Este cliente é o cliente que ele é muito desafiador para você fazer uma venda. Por quê? Eles são pessoas desconfiadas também, tá? Então, por quê? Porque, assim, como eles são pessoas que eles pesquisam tudo, eles analisam tudo, eles são habilidosos, eles são cautelosos, então eles também são desconfiados. É um cliente, por exemplo, no mundo imobiliário, se ele for um cliente investidor, você vai ter que ser uma pessoa que você está muito por dentro ali das taxas,
você vai ter que estar muito, assim, afiado com as notícias atualizadas do mercado imobiliário, do mercado financeiro, para você conquistar este cliente. E caso você perceba este perfil, um conselho, ou melhor, uma dica, né? Não vai muito falando de dados logo de início. Calma, porque muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai saber mais que você. Então, se você falar uma coisa que realmente não está alinhado com aquilo que ele já leu, com aquilo que ele já pesquisou, ele vai perder aquela confiança ali em você. Então, ele só vai comprar mesmo de você no momento em que ele vai perder, ele perde assim, essa confiança no seu atendimento, se o teu produto for único e só tiver ali naquela imobiliária ou só você tem aquele produto. Caso contrário, ele vai em busca do profissional que realmente esteja muito qualificado ali para atendê-lo, tá? E é interessante porque, geralmente, esse cliente, ele vai chegar para você ou até mesmo com um caderno, com uma agenda, ou ali com o bloco de notas no telefone. A princípio, pode ser que ele já fala para você que ele já pesquisou, que ele já olhou, tal, será mais fácil para você identificá-lo, e talvez ele não venha falar. Talvez ele fica quieto e ele vai deixar você falar. Por quê? Porque ele quer perceber se você realmente é um profissional qualificado ali naquela área, naquilo que ele está buscando, para atendê-lo. Por quê? Porque da mesma maneira que ele é uma pessoa que ele pesquisa, que ele pega todos os dados ali, e ele vai atrás de todas essas informações, ele também quer ser atendido desta forma. Ele também é mais quieto, ele também é mais discreto e mais desconfiado. Então, você vai perceber ali que há uma leve desconfiança nas perguntas que ele vai fazer para você. Então, é de extrema importância que você responda tudo de maneira muito confiante e seguro daquilo que você está falando também. Por exemplo, uma dica para atender este cliente, né? Quando ele começar ali a fazer muitas perguntas para você. Vamos imaginar que você não tem aquela informação segura naquele momento, você não está seguro daquela informação naquele momento. Então, o que você faz? Você fala para ele que você vai verificar e você traz a informação correta para ele e pode ter certeza que você também vai conquistá-lo agindo desta forma, tá? Então, assim, passeando aí pelos perfis, acredito que no momento em que eu fui falando aqui de cada perfil, eu acho que vocês já conseguiram identificar nos seus atendimentos aí anteriores, nos colegas de trabalho, na família, no dia a dia, cada perfil. Então, acredito que vocês já conseguiram identificar o dominante, o influente, o estável e o perfil conforme, o perfil analista. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês hoje. Lembrando que o ideal realmente é que vocês façam a análise de perfil comportamental de vocês, para que vocês possam ter uma visão bem interessante de vocês mesmos, né? Para vocês conseguirem, inclusive, para vocês chegarem a questões assim, de como que você pode agir no seu dia a dia e também como você agir com seus clientes e até com as pessoas que vocês conhecem. Enfim, é muito interessante quando você faz o perfil comportamental. Muito bem, Margarete. Olha só quanta informação interessante, bacana aqui, extremamente útil, né? Porque aí a gente conseguindo analisar, verificar melhor como que a outra pessoa gosta de se comportar ou se comporta, né? Qual o trejeito dela, a gente consegue identificar também como que vai ser melhor o nosso atendimento, né? Que tipo de comportamento a gente vai ter. Mas eu tenho aqui duas perguntas, Margarete. A primeira delas é possível, você falou que todos nós temos esses 4 perfis, mas um é preponderante. É possível, por exemplo, uma pessoa ter 2 perfis preponderantes? Assim,
É possível, inclusive, por exemplo, eu sou dominante com influente. Então, ali no gráfico, o meu dominante está 10 e o meu influente está ali 8,5 no gráfico. Então, eles estão bem próximos. Mas, assim, sempre vai ter um que vai passar. Sempre vai ter um que vai estar à frente. E é este que vai dominar e que, no seu dia a dia, é a maneira que, geralmente, você vai se comportar. Entendi. E isso é a pessoa como um todo, ou isso pode também mudar conforme o papel que ela desempenha? Por exemplo, em casa, com a família, a pessoa é mais influente, nos amigos, por exemplo, é mais influente, então é aquela que já chega conversando com todo mundo e tal, faz a festa, mas no trabalho é mais estável, enfim, ela é mais quieta no canto, e não é porque está dissimulando, é porque é o jeito que ela prefere produzir o trabalho dela. Existe isso? Existe, inclusive assim, quando a gente faz um relatório, vem ali o gráfico que é você naturalmente, como que você é. E vem um gráfico que é você atualmente, como você está adaptado. E é interessante que, por exemplo, eu peguei um gráfico uma vez ele é diretor de um fórum, né, de uma vara, um advogado, e ele é totalmente influente. Então, no gráfico natural dele, estava ali o I lá em cima, né? Então, no 10, no gráfico, e uma pessoa, assim, muito falante, influente. E no dia, assim, quando ele está com os amigos, quando ele, né, com a família, ele é super assim. Então, assim, lá no fórum, ninguém sonha que ele é desse jeito. Por quê? No perfil adaptado dele, que a gente chama, tá o cauteloso. O C, ele tá alto. Então, lá no trabalho, ele é muito analítico, ele é mais quieto. Então, quem está no trabalho, muitas vezes nem imagina que ele é tão brincalhão, tão influente e falante até mesmo, né? Porque no trabalho ele é mais quieto. Então, é normal, todos nós temos o perfil natural, tá? E nós temos também o perfil adaptado. Então, quando vem ali o relatório, vem tanto um quanto o outro. Aí, na evolutiva, isso é explicado. Como que funciona? Porque o adaptado, ele vai estar sempre sofrendo essas variações de acordo com o trabalho que você estiver desempenhando, a empresa que você entrou. De repente, você entra em uma empresa que é um perfil mais sério, que você tem ali, de repente, você é um influente, mas na empresa todo mundo muito sério. Então, automaticamente, você vai se adaptar. Ou então, você é mais cauteloso, o seu perfil é um alto C, né? E só que é uma empresa, assim, de marketing, todo mundo fala e dá ideias e tal. Então, automaticamente, você vai ir se adaptando, sim, é normal. Entendi. Bacana isso, hein? Dá para se conhecer melhor e também, na prática, conhecer o cliente, né, melhor e conseguir, então, fazer um atendimento mais personalizado, mais dirigido, né? Sim. Olha só, então fica aí a dica. Você que nos acompanha aqui, seja ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, né? Meus parabéns, você tem que receber todos os parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, né? Por estar aqui acompanhando todas as nossas publicações aqui de vídeos, sempre que a gente traz profissionais para compartilhar aí o conhecimento, a experiência, as teorias e tudo mais, né, para que possa fazer o nosso dia a dia melhor. Então, parabéns por ter tomado essa decisão, porque você quer ser melhor, só por isso já tem o mérito, né, de ser parabenizado. Né? Espero que vou contar com a sua audiência aqui em todos os nossos vídeos, porque a gente faz isso para ti mesmo, para levar conhecimento a você. Margarete, obrigado, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, pelo seu despojamento de compartilhar esse conhecimento. Olha só que bacana, né, a gente poder contar aí com a sua experiência, com toda essa bagagem aí de informações. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua apresentação aqui de forma voluntária, graciosa, né, trazendo essas informações tão importantes para enriquecer aqui o nosso conhecimento e o nosso comportamento
no mercado, né? Seja com os nossos clientes, mas também com os nossos amigos e familiares, Sim. por que não, né? Então, Uhum. olha só, eu quero pedir para você, além de te agradecer, para que a gente possa encerrar essa nossa apresentação aqui. Antes de mais nada, quero chamar a atenção a você que nos acompanha, se quiser entrar em contato com a Margarete, pedir mais informações a respeito dessa Sim, técnica do DISC, pode você entrar. pode mandar um e-mail diretamente para a Margarete, não é, Margarete? Sim, pode sim. Será um Pode. prazer responder cada e-mail, cada mensagem, porque além de Maravilha. ser corretora de imóveis, eu amo o desenvolvimento humano, eu amo. Show de bola. Então, o e-mail da Margarete é margarete, tá? É com TH, né? margaretedamares@gmail.com. E o WhatsApp é o 11 99822 1589. 11 99822 1589. Né? Dá um oi lá para ela no WhatsApp, né, que assim que ela tiver um tempinho, ela responde, pede material, pede orientação, faz parceria, quem sabe, né? Enfim, Com certeza. Margarete, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou ficando por aqui, vou deixando meu abraço a todos que nos acompanham, mas eu quero que você encerre, então, essa nossa apresentação com a sua mensagem final para todos que nos acompanham aqui. Tá? Primeiro, também quero agradecer imensamente pela participação, pelo convite de vocês, né? Foi um imenso prazer, realmente, poder trazer um pouquinho aqui para agregar, né, no nosso dia a dia, e como profissionais e como pessoas também. A minha mensagem é, gente, procure o autoconhecimento, procure se autoconhecer, procure se desenvolver como ser humano, né? Todos os dias nós podemos aprender. Mas esse olhar você tem que voltar para você mesmo. Você tem que ter esse interesse em ser melhor. Pode ter certeza. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas, temos muitas coisas maravilhosas disponíveis para esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele traz um ser humano melhor, um profissional melhor e contribui para um mundo melhor, sem dúvida alguma. Tá? Essa é a minha mensagem para vocês. E que esse ano de 2023 seja um ano assim maravilhoso em todos os setores aí das nossas vidas.